Olá, esse é mais um vídeo da série de vídeos sobre conceitos fundamentais em teoria psicanalítica, dirigido como material de apoio aos alunos da universidade em que eu leciono, a PUC Minas. E nesse vídeo a gente vai estar tratando do conceito de superego, ou supereu, como pode ser traduzido também, e já tratamos em vídeos anteriores. Vamos tentar ver se a gente consegue, nesse curto espaço de tempo, dar a exata dimensão, ou pelo menos se aproximar dela, da importância desse conceito na teoria freudiana. E a gente tem, desde o princípio, nós tratamos no vídeo anterior do ideal do ego, justamente porque ele vai estar aí na constituição do que é o superego, mas a gente tem uns precursores, né? Ele esteve presente em Freud, desde que Freud começou a construir essa ideia do aparelho psíquico, ligado a um conflito pulsional, um conflito interno. A gente tem, por exemplo, a censura, né? Quando ele falava da censura, que está quase a barreira entre inconsciente, pré-consciente e consciente. Quando ele falava da censura onírica, a censura que acontece nos sonhos. Quando ele falava, por exemplo, das autorrecriminações que os neuróticos têm em relação às suas questões, a um sentimento de culpa persistente. E quando ele também tratou da questão dos delírios de observação, né? Em que o sujeito entende que está sendo perseguido, está sendo vigiado, olhado, e muitas vezes ele tem a sensação de que ele é julgado, ele é admoestado por vozes que o tempo todo o criticam, o depreciam, que é muito comum nesse tipo de delírio. Como a gente tratou da outra vez, no texto do Narcisismo, de 1914, Freud já introduziu um pouco mais consistentemente a ideia de ideal do eu, ou ideal do ego, que a gente tratou no vídeo anterior. Essa instância, que é o lugar onde o sujeito se entende como a imagem idealizada de si, a gente pode dizer dessa forma, que é o lugar onde ele entende que vai alcançar uma satisfação, vai recuperar uma satisfação perdida, um gozo perdido, ou vai reencontrar o amor que ele tem, que viria do outro. Essa instância, esse lugar destacado, à medida que isso se concretiza, a identificação ou as identificações que compõem esse lugar se cristalizam, tomam consistência, elas vão se constituir e vão se destacar do aparelho psíquico ou no aparelho psíquico como uma instância separada, como o supereu ou superego. Isso vai estar mais claro, colocado de uma forma bem mais clara no texto que a gente já citou, que é justamente o ego e o id, ou o eu e o isso, de 1923, em que Freud vai apresentar essa ideia do supereu como essa instância crítica, que o tempo todo compara o ego, o eu, com o seu ideal. Isso de forma inconsciente, evidentemente. E nessa comparação entre o ideal e o eu está sempre perdendo, porque existe ali uma instância justamente idealizada, né? Então, o supereu nesse sentido rápido aqui, aquela instância que impõe a lei, que impõe a restrição, né? Que indica uma direção, e justamente por isso Freud a compara com o imperativo categórico kantiano, né? Então, o ego está sempre perdendo nessa comparação, porque ele está distante dos seus ideais e porque ele possui, justamente ele está distante porque ele possui muitos desejos e muitas questões que o colocam distante desse ideal transmitido pelos adultos que criam uma criança, fundamentalmente no texto de Freud, os pais. Bom, e como que surge essa instância? Ela vem pela identificação, não é? Isso vai acontecer sobretudo para Freud, vai se concretizar durante a questão do processo edípico, do complexo de Édipo. É uma identificação em relação aos pais, ou aos adultos que cuidam da criança, os pais. Mas não é necessariamente uma identificação com os pais, é uma identificação com o caráter deles, com aquilo que é transmitido por eles, com, num certo sentido, com o próprio superego desses pais, né? Então, essa identificação, ela vai vir para resolver o complexo de Édipo, as pulsões eróticas e hostis, a rivalidade, a ambiguidade em relação ao amor, ao mesmo tempo que se tem hostilidade com o pai ou com a mãe, também se tem uma demanda de amor em relação a eles. A resolução disso, como a gente já falou lá no complexo de Édipo,
vai vir pela identificação, pela substituição dessa relação de investimento pulsional por uma identificação, que é a introjeção das suas características, de algumas características, por exemplo, essas que falam dos valores, daquilo que pode, daquilo que deve, e com a introjeção disso, o investimento libidinal justamente nessa identificação que vai compor, então, o aparelho psíquico e essa outra instância da segunda tópica freudiana, que é o superego. Assim, o superego é chamado por Freud do herdeiro do complexo de Édipo. E ele possui uma dupla identificação, né? Expressa por Freud nas seguintes frases, de uma forma muito interessante. Você tem que ser como seu pai e, ao mesmo tempo, você não pode ser como seu pai. Alguma coisa é prerrogativa dele, né? Alguma coisa está fora do seu alcance. Essa junção, esse conflito, é o típico conflito que compõe o superego e que vai fazer com que ele, então, meça o ego com um determinado ideal e que sempre esteja distante desse ideal, porque é impossível satisfazer ou pelo menos ser guiado por essa dupla identificação. Como a gente deve lembrar, só para retomar alguma coisa bem inicial, no inconsciente não há contradição. Não é? Essa dupla identificação, a dupla mensagem, essa dupla frase que expressa as identificações do superego, de acordo com Freud, coexistem. Ao fim, então, desse processo de identificação, da constituição dessa instância crítica que vai avaliar o ego, o eu, o tempo todo, vão se acrescentar ao longo das vidas outras exigências sociais e culturais. É justamente para Freud o fato de que há uma renúncia às pulsões em nome de um ideal que está ligado às relações de amor, né, ligado ao campo do amor, à demanda de amor, que faz com que seja possível existir a civilização e os laços sociais. Né? É evidente que isso aí tem uma série de derivações, inclusive para falar do ideal do ego coletivo, ou dos ideais de ego, do ideal do eu coletivo, ou mesmo de um super-eu coletivo. Mas não é o que a gente vai entrar aqui no momento. De qualquer forma, Freud entende que a transmissão desses valores, essa transmissão que se dá por identificação e que é inconsciente, que vai permitindo a existência e a manutenção de uma civilização, sempre com as suas crises, sempre com as suas questões em relação, por exemplo, à agressividade. Porque a relação com a instância censora, com essa instância interditora que a gente introjeta, é uma relação complicada, porque ao mesmo tempo que essa instância ela impede a satisfação, ela interdita a satisfação e, portanto, ela é fonte, ela é um objeto, na verdade, de agressividade do sujeito, é também a instância que permite o cuidado, que promove a proteção, o amparo, e que, portanto, o sujeito demanda o amor, né? E quer ser amado por essa instância. É a própria relação que se mantém, que a criança mantém, por exemplo, com os pais na infância. Tipicamente isso é transposto, vamos dizer assim, a gente pode colocar dessa forma, para essa relação com o superego. Evidentemente não é a mesma coisa, mas principalmente porque aí a gente está falando de uma instância interna, introjetada, via identificação. Agora, só para ir finalizando, lembrar uma frase de Freud muito interessante, que diz respeito ao seguinte: o homem não só é muito mais imoral do que crê, mas também muito mais moral do que sabe. Ele está falando aí justamente dessa questão do isso, do id, ou do supereu e do superego, né, que tem ambas dimensões inconscientes. É interessante pensar nessa questão do superego como ligado ao id, ao isso, porque ele retirou a sua energia de investimento numa interdição, numa direção do que deve ser feito, justamente daquilo que era antes um investimento no objeto, um investimento na própria satisfação pulsional. Portanto, há ali também uma satisfação pulsional, mas agora sob a realização de uma lei, de uma interdição, de um tu deves fazer, né? Aquilo que você deve fazer. De certa forma, aí está um pouco a explicação porque também, para Freud, superego é o que também é possível manter a civilização, aquilo que faz com que o laço social permaneça. Tanto que a gente associa muito a consciência moral com uma voz, a voz que nos diz o que fazer ou o que não fazer. É essa voz que veio da coerção parental e que foi introjetada e que a gente repete até num diálogo consigo mesmo, né?
Bom, mas tem uma outra frase de Freud também que é interessante colocar, que é a questão que ele vai dizer que esse primeiro mandamento que a gente tem, que é não matarás, é justamente o mandamento que indica que nós somos frutos de uma linhagem infinita de assassinos. Justamente ele precisa erigir esse mandamento, precisa tê-lo como alguma coisa muito forte, muito bem estabelecida, porque o desejo de matar, ou aquilo que implica o assassinato do outro, o assassinato da instância interditora, daquilo que impede a satisfação total, está colocado como desejo, né? Uma coisa interessante que a gente deve marcar, e aí eu estou usando um pouco dos pós-freudianos e fundamentalmente uma contribuição de Lacan, estou fazendo uma exceção aqui, é entender que também para Freud, justamente por causa dessa dupla frase que ele diz da identificação do superego, o superego não é só uma instância interditora, né, que impede a transgressão, que impõe uma lei, sim, mas ele é também uma instância do dever, do que deve ser feito, do que deve acontecer para que uma satisfação ocorra, para que o sujeito recupere o gozo perdido, a satisfação perdida, né, que não é recuperável. Mas o que significa essa outra dimensão do superego é que há aí um imperativo, não necessariamente de não transgredir, ele pode ser um imperativo de transgredir. Então, uma pessoa colocada numa situação em que um excesso ou uma transgressão é possível, ele pode ver aquilo ali como uma possibilidade de satisfação, justamente por um imperativo superegóico, ou de uma relação ambígua com essa instância interditora, né? Então, quando a gente vê alguém cometer um excesso, até numa repetição de atividades excessivas, que nos parecem excessivas, ele pode estar respondendo a esse imperativo de desfrute, imperativo de gozo, como diria Lacan, do superego, né? Que é esse que diz goza, né? Que é esse que diz procure a satisfação. E o sujeito pode experimentar, por exemplo, um sentimento de culpa consigo mesmo, não com o outro, consigo mesmo no sentido de que ele é uma outra instância, um outro que fala nele, né? Mas ele pode experimentar um sentimento de culpa de não ter cometido uma transgressão, de não ter cometido um excesso, porque ali estaria uma chance de obter a satisfação perdida. Então essas duas dimensões do superego são muito interessantes de marcar, não só o lado da interdição, do que não pode, e que então indica uma necessidade de se satisfazer com a própria interdição, de encontrar um prazer em seguir a interdição, como também, às vezes, o imperativo do ter que realizar alguma coisa, do ter que fazer alguma coisa, ter que aproveitar uma oportunidade, não deixar passar, né? Isso também pode ser uma dimensão superegóica que, às vezes, as pessoas não comentam ou deixam um pouco de lado. Acho que a contribuição de Lacan nesse ponto é muito interessante. Sugestões, comentários são muito bem-vindos. E a gente termina por aqui essa pequena apresentação do superego. É isso aí.